Beleza, então, galera, chegou o momento de nós estudarmos um resumão dos principais pontos teóricos sobre o balanço patrimonial, né? Uma das mais importantes demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, beleza? Então, vem comigo aqui na tela e vamos com tudo nessa busca insana pelo conhecimento, né? Beleza, galera? Então, balanço patrimonial, nós estudamos na nossa aula aí artigo 105 da Lei 4.320/64, ele é importantíssimo e ele nos traz o que, galera? A segregação aí do ativo em financeiro e permanente, né? Qual o critério utilizado pela Lei 4.320 no artigo 105? É a dependência ou não de autorização legislativa orçamentária. Se independe de autorização, nós estamos diante do contexto financeiro, né? Independe. Se depende de autorização legislativa orçamentária, contexto permanente. Então, esse é o critério utilizado pelo artigo 105 da Lei 4.320, né? Dependência ou não de autorização. Então, percebo nesse caso que o balanço patrimonial antigo, estrutura da Lei 4.320, ele segue o que, galerinha? Essa ênfase no aspecto orçamentário. Já na sequência nós vamos ver que a nova estrutura segue o que? ênfase no aspecto patrimonial. Beleza? Então vamos lá. Ativo financeiro permanente, passivo financeiro permanente, saldo patrimonial, né? Basicamente, é o confronto aí desse todo somatório, né, com esse somatório. Isso aqui vai me dar o total do ativo real, o passivo real. A gente vai ver aí na sequência. Então, essa diferença em ativo real e passivo real vai me dar o valor do saldo patrimonial. E além disso, galera, contas de compensação, né? O que essas contas de compensação? Basicamente, o que? Atos potenciais, né, que possam vir impactar o patrimônio, eles devem constar aqui no balanço patrimonial, beleza? Natureza de informação de controle lá do plano de contas, né, fazendo uma analogia. Belezinha. Tranquilo. Lembrando, né, galera, para você não cair no velho peguinha, né, casca de banana, que não vai cair naquela jogada do superávit financeiro. O superávit financeiro, ele é calculado no balanço patrimonial. O que é o superávit financeiro, galera? Confronto entre ativo financeiro e passivo financeiro. Quando o ativo financeiro for maior que o passivo financeiro, nós temos uma situação de superávit financeiro. Lembrando, fazendo uma analogia com AFO, que é o que, galera? Fonte de abertura, créditos adicionais, né? Créditos adicionais, suplementares especiais. Beleza? Então, é uma fonte de abertura de créditos adicionais. Só fazendo um link com a AFO lá. Ativo financeiro, créditos e valores realizáveis independente de autorização orçamentária, os valores numerados, permanente, bens, créditos e valores cuja mobilização e alienação depende. Então, a questão é o quê? Depende e independe, que você vai classificar em financeiro e permanente. Dívidas fundadas e outros cujo pagamento independa de autorização orçamentária, passivo financeiro. Por que esse asterisco aqui, professor? Porque é o texto literal da lei, né? Ela fala dívidas fundadas. Isso é um erro técnico, mas que permanece, né? Mais de 60 anos esse erro lá e ninguém vai mudar e não é, porque o mais correto seria o quê? As dívidas flutuantes. Então, como que acontece lá na hora da prova? Se aparecer dívidas fundadas e outros cujo pagamento independa de autorização orçamentária, vai pelo independa aqui, marca financeiro, isso aí vai estar correto. Por quê? Porque é a literalidade da lei. Agora, se aparecer dívidas flutuantes e outros cujo pagamento independa de autorização orçamentária, certo também, sem maiores problemas. Tranquilinho? Beleza. Passivo permanente, dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa. Beleza, galerinha? Show de bola. E aí nós estudamos, né, a nova forma aí do balanço patrimonial. Para quem já estudou contabilidade geral, sem maiores problemas. Por quê? Porque ela segue o quê? O critério agora é o prazo, né? Segue, então, a questão de conversibilidade, liquidez, né, grau de conversibilidade e liquidez para o ativo, grau de exigibilidade, decrescente exigibilidade para o passivo. Então perceba que o prazo, o critério
do balanço patrimonial segundo as normas, segundo o MCASP, né? Segue o que? A segregação pelo prazo entre circulante e não circulante. Mesma ideia lá do balanço patrimonial que você estuda na contabilidade geral, societária, né? Belezinha. Então é isso aí, resumindo, né? De maneira bem esquemática, é isso que você precisa saber para a sua prova. Está estruturado em circulante e não circulante, circulante ou não circulante, né? E patrimônio líquido, ativo circulante, não circulante, circulante disponíveis para realização imediata, expectativa de realização até 12 meses, né? Também aquela questão de ciclo operacional, né? Se o ciclo operacional for 14 meses, né? Você vai seguir, tudo que acontecer no ciclo operacional vai ser o quê? Circulante, né? Mesma ideia lá da contabilidade geral. Demais ativos, ativo não circulante. Passivo circulante, aqueles valores exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Passivo não circulante, os demais passivos não classificados como circulantes. Belezinha? E aqui, lembrando, né, que a classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação circulante e não circulante com base nos atributos de conversibilidade ou liquidez para os ativos ou exigibilidade, né? Passivo. Com isso, estudamos tudo que está aí na sua tela. Tem só um ponto que não está aqui, que são o que, galera? Os valores de terceiros, né? Quando a entidade for fiel depositária. O que acontece? Valores de terceiros quando a entidade for fiel depositária. Lembre-se lá o exemplo clássico dos depósitos calção, né? Depósito em calção. Então, quando os valores de terceiros, quando a entidade for fiel depositária, independentemente do prazo, então, independente do prazo, você vai classificar onde, galera? No passivo circulante, beleza? Então, depósito de calção, exemplo, valores de terceiros quando a entidade for fiel depositária, independente do prazo, o que, galerinha? Passivo circulante, tá bom? Essa é uma característica diferente, né, lá da contabilidade geral. Lá não tem esses valores de terceiros aqui, tá bom? E essa estrutura, então, da Lei 4.320, né, uma fotografia aí, né, ativo financeiro, passivo financeiro, ativo não financeiro, aparece assim na prova, né, você vai se lembrar do ativo permanente. Tranquilo? Aqui alguns exemplos. A soma do financeiro com o permanente vai te dar o ativo real, né? Belezinha, galerinha? Quando o ativo real for maior que o passivo real, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Quando o ativo real for maior que o passivo real, nós temos o quê? Um ativo real líquido, ele é lançado na coluna do passivo, né? Para compensar e o balanço fechar, depois do final aqui o total seria igual. Quando o passivo real for maior que o ativo real, nós temos uma situação de passivo a descoberto é lançado na coluna do ativo, tá bom? Aqui, o ativo compensado sempre vai ser igual ao passivo compensado, então, se o ativo compensado for 100 aqui, o passivo compensado vai ser 100, tá bom? Isso aqui é o que, galera? Aqueles atos potenciais ainda, né? Uma assinatura do contrato, de um convênio, né? Vai gerar uma potencial, o que? Impacto lá no meu patrimônio, então isso deve ficar registrado aqui, né, no ativo compensado, passivo compensado. Isso aqui, galera, natureza, né, nós vimos questões aí na aula, natureza de controle do nosso plano de contas aplicado no setor público. Aqui, ó, classe 1 do PCASP, ativo, classe 2 do PCASP, passivo, né, PL, belezinha? Então, classes 1, 2 e natureza de controle, classes 7 e 8 do plano de contas, que vão formar, então, o meu balanço patrimonial. Tranquilidade. E aí a nova estrutura das normas, manual de contabilidade, grau decrescente de conversibilidade no caso do ativo, circulante e não circulante, alguns exemplos aqui, né? Passivo e patrimônio líquido, circulante e não circulante, grau decrescente de exigibilidade. Beleza, galera? Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Agradeço aí. Basicamente, vamos ver se eu não me esqueci de nada, mas é isso aí. Esse é o principal, então, do balanço patrimonial. Agradeço aí.
Sigam lá o meu Instagram, @profgilmarpossati, enfim, as nossas redes sociais, Facebook, né, o nosso canal Contabilizando aí, e nós conseguimos então nesses 10 minutinhos aqui estudar o principal, né, sobre o balanço patrimonial. Ah, me veio aqui, eu sabia que faltava um negócio. Vamos voltar na tela aqui, né? Só para a gente fechar. Eu gostaria de fazer o seguinte, porque tem algumas questões, galera, alertar isso aqui, porque nós batemos bastante aí na nossa aula, né? Tem questões que fazem esse paralelo entre balanço da estrutura antiga com a estrutura nova, das normas, né? Então, nem todo ativo financeiro, ele vai ser classificado lá no ativo circulante. Por quê, galera? São critérios diferentes. Financeiro e permanente é critério orçamentário, autorização ou não, né? Legislativa, orçamentária, que vai me indicar. Já o circulante e não circulante é outro critério, é prazo, né? Conversibilidade, exigibilidade, envolve essa definição. Pô, curto prazo, em regra circulante, longo prazo, em regra não circulante. Então, não necessariamente um ativo financeiro vai ser um passivo, um ativo circulante lá. Outro detalhe que já foi explorado em prova, esse saldo patrimonial é igual a esse patrimônio líquido? Negativo. Não, em regra não vai ser igual. Pode ser igual, dependendo aí dos fatos, né? Mas, em regra, né, vão ter lá diversos, por exemplo, um empenho, né, que vai impactar o meu passivo financeiro, um exemplo, não vai impactar a estrutura em circulante e não circulante. E, obviamente, então, quando eu confrontar, não vai bater. Então, o saldo patrimonial não se confunde aí com o patrimônio líquido, tá bom? Ambas estruturas coexistem sem maiores problemas, até porque a Lei 4.320 é uma lei ordinária, recepcionada como lei complementar pela Constituição Federal, e ela permanece lá. E é justamente por isso que nessa nova estrutura aqui, galera, né, nós temos, esse aqui é o quê? O quadro principal, mas nós temos aí quadros para atender o disposto na Lei 4.320. Né? Nós vimos lá o quadro de contas de compensação, nós temos o quadro do superávit, né? Déficit financeiro, né? O quadro que vai me mostrar essa segregação entre financeiro e permanente. Então isso aí, ele coexiste nessa nova estrutura, mas de uma maneira de quadros, né? Foi essa a grande sacada aí da STN, o Tesouro Nacional, enfim, Conselho Federal de Contabilidade, para que trouxesse, então, essa ênfase do aspecto patrimonial do balanço patrimonial e não aspecto orçamentário. Pô, um balanço patrimonial, né, com ênfase na parte orçamentária, era algo bizarro, mas era isso que acontecia antigamente. Então, com essa convergência aos novos padrões, surgem essas novas estruturas, mas para fins de concurso, apesar de, na prática, as entidades utilizarem essas novas estruturas, aí, na teoria, para fins de prova de concursos, nós precisamos saber essas duas estruturas e, além disso, essa ligação, né? Porque os examinadores, eles conseguem aí fazer essas ligações. Pô, isso aqui, qual o impacto lá, essa interligação nas estruturas. Então, com isso, agora sim, nós fechamos o nosso resumão aqui de balanço patrimonial. Beleza, galera? Então é isso. Né? Na próxima aula nós estudamos então aí a próxima demonstração contábil, que vai ser a demonstração das variações patrimoniais. É isso aí, galerinha. Show de bola, fechamos o balanço patrimonial. Bons estudos, né? Um forte abraço aí, bons estudos, moral na carcaça, que vai dar tudo certo aí na nossa jornada de estudos rumo à aprovação. Fui!